Olá, seja bem-vindo ao Conexão Cast. Hoje estamos com mais um episódio e hoje estamos trazendo aqui uma pessoa magnífica e essa pessoa ela vai trazer insights de como você ter posicionamentos que vai atrair o seu público-alvo. Nossa, Poliana, eu já estou assim louco porque eu quero atrair mais ainda meu público-alvo. Com certeza. Gente, prazer, Poliana Maciel. Gostaria de trazer uma expectativa para vocês que estão nos assistindo e quero dizer para vocês que tenha papel e caneta em mãos, porque os insights que saem daqui vai impactar no seu negócio e principalmente nas suas redes sociais. Com vocês, Ângela Santos. Muito obrigada, Poliana. Obrigada, Fabiana. Seja bem-vinda. É uma alegria estar aqui nessa conexão com vocês. É uma alegria fazer parte do time, né? Conexão SB agora. E como a Poliana falou, eu sou Ângela Santos, eu sou mentora de mulheres infoprodutoras, mentoras, mulheres que querem ter um posicionamento para, de fato, consolidar um negócio digital lucrativo. E eu trabalho com essas mulheres o foco em posicionamento, um posicionamento para vendas, um posicionamento com a estratégia dos arquétipos. Mas eu costumo dizer que eu não vendo mentorias, eu não vendo infoprodutos. Eu vendo o poder para essas mulheres. Uau! É. Ângela, conta para nossa audiência o que é trabalhar com as mulheres e como ela tem se destacado a partir do momento que ela encontra você. Então, trabalhar com mulheres é uma pauta mais por uma paixão minha mesmo. Eu, por toda a minha vida, eu sempre fui muito focada em adquirir conhecimento, em estudar. Porque meus pais sempre falavam que era estudando que a gente melhoraria de vida e saía da nossa condição tão escassa, uma condição de um contexto rural muito difícil que nós vivíamos. E aí eu fui trilhando uma jornada acadêmica, né, com muita dificuldade, mas fui conseguindo entrar aí nas melhores universidades federais do país e cursei graduação, cursei mestrado, curso um doutorado. E durante toda essa trajetória, eu fui, né, construindo essa minha carreira acadêmica, fui trabalhando na educação também, mas eu sempre sentia falta de alinhar essa pauta feminina que é muito, muito forte em mim. E eu falo que é a bandeira que eu levanto em favor do protagonismo feminino dessas mulheres. E em 2021, eu vendo ali a dificuldade que tantas mulheres empreendedoras tinham de estar com seus negócios no digital, eu percebi que o meu conhecimento seria fundamental para ajudar essas mulheres a divulgar os seus negócios no digital e, de fato, garantir ali a permanência desse negócio. Porque, diante daquele contexto, a gente via que as que não vinham para o digital fechavam as portas. Uhum. E as que vinham, elas acabavam até vendendo mais. Tem uma lojista mesmo lá de Diamantina, que eu sempre cito, que é a Flávia da Maria Bonita. Ela passou a vender até para o exterior, vindo para o digital. E ela é uma das maiores referências em live shop hoje. Ela domina, e isso tudo veio fortalecendo ali no período da pandemia. Então, ela passou a ser uma referência de empreendedora que eu via como sendo necessário ser para todas as outras. Todas as outras precisavam ser aquela referência também, precisava ter aquele posicionamento que ela estava tendo. E foi aí que o digital entrou na minha vida. E aí eu comecei a trazer a promessa de que eu ajudava essas mulheres a se posicionar no digital para vender mais, para alavancar seus negócios. Só que eu sentia que ainda faltava mais alguma coisa. Eu não estava ali naquele momento me trazendo 100%, né? Mas eu já me sentia uma satisfação extrema fazendo aquilo ali. E aí eu falei assim, caramba, agora eu encontrei a minha missão de alma. O que eu denomino de missão de alma, que inclusive está nesse livro aqui, depois eu mostro ele, e aí eu falo dos pilares necessários para a gente ter um posicionamento magnético, né? E um deles é a gente descobrir qual é a nossa missão de alma. Então, durante toda a minha trajetória acadêmica, e eu estando na educação, trabalhando na educação,
eu não me sentia totalmente satisfeita. Muitas pessoas até falam assim, nossa, Ângela, mas você é uma referência pra gente quanto à educação, você deve ser uma pessoa muito realizada, mas até aquele momento eu não era, porque eu sentia que faltava alguma coisa. Eu sentia que faltava essa aliança com essa pauta, protagonismo feminino, que é coisa minha, sabe? Eu falo que ali em 2021 eu juntei a minha paixão com a minha vocação. Eu juntei a minha expertise, né, como educadora, junto com a minha pauta protagonismo feminino. E a partir daí, nunca mais voltei para a sala de aula. Continuei estudando, eu estou finalizando um doutorado na UFVJM, mas eu já decidi que eu quero continuar no digital como mentora, como infoprodutora, trabalhando com essas mulheres. E agora que eu já fui construindo uma autoridade, mais na frente eu vou nichar só para as mulheres do agro. Então não é por acaso que eu estou aqui com esse verde, porque eu quero focar nas minhas colegas do agro, porque a gente sabe o tanto que o agro é fundamental para o nosso país. Sim. E eu sinto falta desse pessoal do agro no digital. Então o digital veio para ficar e não tem como mais ficar fora, né? Eu pretendo continuar com alguns projetos com as mulheres que eu tenho, empreendedoras no geral, mas eu vou dar uma atenção especial a essas mulheres do agro que eu quero puxar para o digital. Então, aí que quando você pergunta, né, o que essas mulheres têm, de uma certa forma, como transformação, quando chegam até mim, eu falo que com o método de posicionamento que eu tenho para que ela venha para o digital para alavancar seus negócios, eu consigo fazer com que elas externem a sua máxima potência. E a estratégia que eu uso é a estratégia dos arquétipos. Arquétipos são padrões comportamentais do inconsciente coletivo, né, presentes em todos nós. E as mulheres, quando descobrem quais são seus arquétipos principais, elas conseguem externar a sua essência, a sua autenticidade. Elas conseguem trazer uma verdade e se tornam magnéticas para se conectarem de fato com o seu público certo. Porque foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com as primeiras mentorandas que começaram a vir para mim, para a gente aplicar esse método, e é o que acontece com tantas outras que estão comigo hoje. Uau, eu fico assim, né? Eu acompanhei uma pessoa que fez sua mentoria, né? Que passou por sua mentoria. E quando eu vi assim, gente, na outra semana, eu falei assim, não acredito que essa pessoa tá assim. Ela tá falando assim, o posicionamento era totalmente diferente. E aquilo, assim, me encantou. Eu falei assim, gente, aí a Poliana virou e falou assim, não, ela fez a mentoria com a Ângela Santos. Aí eu, uau! Eu fiquei assim, vibrando e muito feliz, sabe? É uma pessoa muito querida que a gente tem. E eu fiquei muito feliz com isso. E assim, o que é interessante, Poliana, né? Às vezes as pessoas não sabem, mas você poderia falar um pouco o que seria o arquétipo, como seria isso? Porque o público, tem pessoas que ainda não entendem, não sabem, né? E como que a estratégia do arquétipo transforma, né, a atração com os clientes no digital. Sim, então, eu sei de qual é a cliente que você está falando, de fato, foi assim, um up no perfil dela. Ela trazia muito a cuidadora, porque ela tem isso na narrativa dela. Sim. Porque uma coisa importante, eu gosto de falar, arquétipos não é só imagem, arquétipos não é só pose de fotos. Arquétipo é tom de voz, é personalidade, é postura, é conteúdo, são as palavras que a gente usa, né? Os bordões, os elementos de marca. E aí nós trouxemos tudo isso para o posicionamento dela. Ela trazia muito a cuidadora, que já faz parte dela, só que quando a gente vai trazer a estratégia dos arquétipos, a gente não traz um arquétipo só. A gente traz 3 arquétipos. É uma combinação arquetípica, né? E a gente traz um do nicho, 2 da personalidade da pessoa. Os da personalidade já são que, de certa forma, já conectam com o público-alvo. O do nicho também conecta, mas a gente costuma dizer assim, pessoas se conectam com pessoas. Então, os arquétipos da personalidade, 2 deles têm que vir para a combinação arquetípica, porque são os que vão estar mais diretamente em conexão com o público-alvo. E arquétipo é isso, é você trazer a sua máxima potência em todos os pontos do seu posicionamento para gerar conexão e identificação com as pessoas certas, trazendo elas para perto e tornando as suas clientes. E no caso de Verinha, a gente fez isso, a gente trouxe todo esse posicionamento com a combinação arquetípica dela. Dominante dela é a amante, não a cuidadora. Então, a gente colocou a cuidadora lá em terceiro plano, lá nas nuances. Trouxemos a amante como dominante e a criativa como secundária. Se vocês observarem o perfil dela,
como ela trabalha, né, artigos sensuais, nós trouxemos ali as dobraduras da seda. A seda é das texturas que representam o arquétipo da amante. Só que nós trouxemos as dobraduras, né, para insinuar coisas relacionadas ao que ela vende, ao que ela tem na narrativa dela. Então, a criativa vem nesse sentido, né, dela usar esses elementos sugestivos para sensibilizar o subconsciente das pessoas e fazer elas pensarem o que elas quiserem ali em relação àquela imagem. Porque a gente trabalha muito o brand sensorial. E o brand sensorial é isso, sabe? É instigar todos os sentidos. Quando eu falo da textura, da seda, por exemplo, a textura está relacionada ao tato. Isso. Né? Então, quando eu falo da questão das imagens sugestivas, eu estou falando da visão. Aí tem um cheirinho dela ali também, que é o Secrets, né? Que ela usa. Passou a fazer parte do universo de marca dela, porque o cheiro também é muito importante. As cores são muito importantes. A gente trouxe ali as rosas, né? Que simbolizam o arquétipo da amante, o espelho também. E a gente atribui um significado para tudo. E ela repete isso ali nos stories, nos vídeos, para fazer a audiência compreender. Porque não adianta trazer um posicionamento arquetípico, né, se a sua audiência não está entendendo nada. Então, a sua audiência precisa entender junto ali. E a gente tem um período em que nós vamos implementando todo o manual de posicionamento junto com a pessoa para que ela tangibilize, né, 100% todos os pontos do posicionamento com os arquétipos e para que a audiência vá participando junto desse processo de tangibilização ali de todos os pontos do posicionamento com arquétipos. E ela é uma case que, assim, foi impactante, né? Foi muito impactante. Uma case que a gente vê que foi uma transformação mesmo no perfil dela, no posicionamento dela. E a gente ficou apaixonada com você, com o seu profissionalismo, quando a gente viu o impacto que isso trouxe para a cliente. E eu queria que você falasse o poder disso, né? Porque você vivenciou isso. Você, no início da sua trajetória, você cobrava um certo valor e hoje você está cobrando outro valor. Exatamente. Vários profissionais têm falado aí, né? Que arquétipos agrega valor ao seu trabalho, que você pode passar a cobrar muito mais. A gente cobra o que é justo pelo que a gente oferece. Né? Arquétipos, como eu falei, são vários pontos do posicionamento e a gente faz esse trabalho de excelência mesmo, que é um dos valores muito relevantes no nosso negócio, que é trabalhar a excelência. Então, a Verinha, a gente trabalha, ela foi comprar roupas, ela foi fazer ensaio fotográfico, né? Isso foi muito gratificante pra gente de ver que ela vestiu a camisa mesmo do que a gente estava propondo. Porque às vezes acontece da cliente não entender a relevância disso, né? E aí ela trouxe isso nessa importância para o que a gente estava sugerindo ali no projeto dela, e por isso aquele resultado foi tão maravilhoso, foi tão bacana. E para mim foi muito prática, né? tem que colocar em prática tudo, porque senão não vai. Porque senão a gente não tem aquele resultado de excelência. E aí eu fico ali pegando no pé dela, né? A gente tem um mood board, né? Um painel semântico definido dentro do projeto dela, e a gente vai postando um claro, um escuro, né? Se postar uma foto dela com uma roupa escura, a próxima é com a roupa clara. A gente tem toda essa dinâmica. Então não é nada no aleatório ali. Tudo é muito bem pensado, é um projeto muito bem estruturado. Então ver aquele resultado ali, e eu fico olhando o tempo inteiro o perfil dela, que o perfil dela é um dos que mais me impactam. Tem outras clientes, mas outras clientes, elas acabam pecando um pouco, né? Posta e daqui a pouco já não preocupa tanto, aí eu tenho que estar lá voltando e falando. Verinha não. Verinha, ela tem esse rigor, sabe? De seguir exatamente o que a gente propôs para ela. E foi muito gratificante ver aquele resultado ali. E assim, a autoestima dela também virou outra, porque ela fica mandando áudio. Ela falou assim, Ângela, eu tô tão feliz, você não faz ideia, eu tô assim radiante, é todo mundo me elogiando, é todo mundo mandando feedback, o pessoal me chama no direct querendo comprar meus produtos, porque esse é o nosso objetivo principal, é causar esse impacto para chamar a atenção das pessoas que já estão no perfil e atrair novas pessoas. Exato. Pessoas que comecem a perceber a transformação que os produtos, que os serviços daquela cliente geram para ela. E aí elas começam a comprar. Então, quem trabalha a estratégia dos arquétipos vende muito mais. Eu falo isso. Quem não usa arquétipos até vende, mas quem usa vende muito mais. Então, esse alinhamento no posicionamento é relevante demais para o sucesso dos negócios. E aí tem outro ponto que eu falo. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas minha marca,
ela é uma marca bacana. Por exemplo, essa marca de vocês, eu vejo ela muito bem posicionada, muito bem alinhada, vocês muito criativos em todos os detalhes. E talvez vocês não tenham pensado em arquétipos para construí-la. Só que a marca que tem esse posicionamento muito bem definido, quando a gente analisa, a gente consegue encaixar em um dos 12 arquétipos, porque os arquétipos de marca são 12, né? Eu não falei ainda quantos são, mas eles são 12. Isso. Eu vejo claramente aqui que vocês trazem muito forte o arquétipo do sábio e do criativo. Isso. Olha, exatamente. Pelo posicionamento tão bem alinhado, sabe? Então, você encaixa direitinho. Da mesma forma, a gente pega, por exemplo, uma marca que é mais infantil, uma marca que vende artigos de bebês, por exemplo. Claramente a gente vê ali o arquétipo da inocente. Arquétipo é as lojas que vendem sex shop, né? Produtos sex shop. Amante, o arquétipo da amante. Então você vê ali pelas características que a gente consegue encaixar. A gente só não consegue fazer isso com marcas que está com um posicionamento muito cheio de ruídos. Sim. E aí elas precisam prestar atenção nisso, porque uma marca com um posicionamento ruim, ela não tem destaque. Eu falo que a chave para o nosso sucesso nos negócios, seja no digital, seja no offline, é esse posicionamento de marca. Quando eu entendi isso, meu jogo virou. Porque eu comecei no digital, eu ficava tentando uma coisa, tentando outra. E aí eu fui fazendo cursos, né? Eu gosto mais de cursos do que de mentorias. E aí eu fui entendendo o que eu precisava trazer para o meu negócio. E aí eu fui trazendo posicionamento de marca, fui estudando, né? Porque eu sempre fui apaixonada por posicionamento. Mas aí eu fui trazendo mais elementos para fortalecer esse posicionamento de forma mais alinhada com a minha mensagem, né? Que eu queria passar para o público. Fui entendendo a importância de a gente ter produtos para vender com muita qualidade, que de fato as pessoas querem comprar, produtos com uma promessa forte, né? Faz com que essas pessoas percebam que de fato a transformação que a gente está oferecendo é a transformação para a dor que ela tem. E as estratégias de vendas. Então, esses 3 pilares fazem parte do meu método, né? Claro que o mais forte é posicionamento, porque para mim é o mais relevante. É tanto que as mulheres que chegam lá, Ângela, eu quero estratégia de vendas para vender mentorias. Primeira coisa que eu faço é a análise do posicionamento. Se o posicionamento não tá bacana, eu nem vendo a outra mentoria, embora ela queira. Eu não vendo, porque não adianta. Eu falei, você não vai ter resultado enquanto você não alinhar o seu posicionamento. Tráfego não funciona. Cliente chega, não bota fé, não dá voto de credibilidade, é jogar dinheiro fora, comprar essa mentoria só de venda sem alinhar, né? O pilar posicionamento. E é uma coisa que eu falo, que ela entrou e fala isso muito, né? A gente tem uma agência de publicidade, né? Que é a 3BF, e no caso, igual os clientes chegam para mim e falam, vamos fazer um tráfego? Eu quero um site que vende. Eu falei assim, tá, mas aí a primeira coisa que eu pergunto é, como estão as suas vendas? Você está preparado para receber esse tráfego? Você está preparado realmente para fazer? Porque muitas vezes a pessoa acha que o milagre vem do tráfego. Exatamente. Mas não é. Não é. Entendeu? Porque o tráfego as pessoas não entendem, mas é como trazer, na verdade, como se fosse um shopping, né? Então, a sua loja está ali no shopping, está passando pessoas. Então, o tráfego é isso, ele está trazendo pessoas. Mas o seu posicionamento é que vai fazer com que você chame aquela pessoa, que aquela pessoa preste atenção na sua loja, preste atenção em você e faça que com ela compra de você. Exatamente. Né? Exatamente. Então, seria isso mesmo, sabe? Então, as pessoas, elas precisam, os empreendedores, eles têm que aprender e precisam entender. Gente, posicionamento é muito importante para a venda. É muito importante. Muito importante. Quando eu aprendi isso, eu vou te falar, viu? O aumento, teve aumento bastante, um aumento bem significativo dentro do nosso faturamento, não foi, Poliana? Exatamente. E muitas vezes as pessoas confundem o arquétipo como métrica de vaidade, né? Outras pessoas não compreendem muito bem. Às vezes vai assim, como que eu vou seguir uma linha editorial para que nos meus feeds fique exatamente aquilo que foi proposto. E eu quero deixar aqui para a audiência, se você tem alguma pergunta, pode fazer, que a gente vai estar respondendo no chat juntamente com a Ângela. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que isso atrapalha quando a pessoa tem uma mentalidade de não compreender esse trabalho seu? Vai continuar patinando. Infelizmente. O primeiro ponto para começar um negócio é você ir trabalhando a sua mentalidade alinhada aos seus objetivos. Uau.
mentalidade é muito importante, gente. É muito importante. Eu falo que quando eu comecei a empreender no digital, eu mudei totalmente. Primeiro porque eu tinha um viés muito socialista. Eu tinha um viés feminista, inclusive. E eu fui entendendo que a minha mentalidade estava totalmente desalinhada do que eu estava querendo trazer para as mulheres. Porque não adianta eu querer trazer uma visão socialista para o meio do empreendedorismo que requer que a gente tenha uma percepção muito diferente e extremamente capitalista. É fato, não adianta a gente querer lutar contra isso. A visão feminista, eu dizia para as mulheres ser o que elas quisessem, não dá para ser assim. Porque há padrões impostos com os quais nós não podemos bater de frente e que o meio do empreendedorismo também não comporta nessa rebeldia. A gente precisa se alinhar. Se nós queremos ter resultados, nós precisamos alinhar tudo isso. Alinhar a mentalidade aos nossos objetivos é muito importante. E quando eu trago a estratégia dos arquétipos, eu deixo isso muito claro para elas. Elas precisam estar abertas a isso. Elas precisam estar abertas a entender que implementar tudo que a gente traz naquele manual ali é necessário para o sucesso dos negócios. Não tem jeito. É alinhar a paleta de cores, é alinhar tom de voz, é alinhar a narrativa, é alinhar os bordões, é ser intencional em tudo que vai falar, em tudo que vai fazer. Eu demorei também para entender isso, mas eu fui trabalhando e eu quero deixar claro aqui para todas que é possível, a gente tem que ir buscando filmes, séries. Hoje eu tenho séries que fazem parte da minha estratégia de vendas. Uau. O dia que eu vejo que eu não estou tanto com aquela mentalidade de negócios, eu dou uma pausa em tudo, vou ver as séries, vou ler os livros, vou trabalhar a minha mentalidade. Eu sou fã. Maravilhosas. As séries que eu vejo, por exemplo, tem um filme que eu vejo que é Eu Me Importo, que tem a Marla Grace, alguma coisa assim. Eu não sei falar o nome da atriz, né? Nunca me interessei em saber o nome dela, mas ela é muito conhecida. Ela fez, inclusive, o filme Mulher Exemplar também. E é um filme que traz ali uma energia do empreendedorismo, sabe? Da estratégia. Claro que tem coisas que a gente precisa filtrar ali também, que não é legal, mas tem essa energia da mulher empreendedora que ela traz e entra na gente de uma certa forma. Eu falei, arquétipo daquela mulher é forte, porque ela consegue contaminar a gente ali com a energia da leoa. Inclusive, Leoa Diva é um bordão do meu posicionamento e veio por causa dessa série. Uau. Então, eu uso para me referir a essas mulheres que são as leoas divas, mulheres que estão focadas nos resultados, mulheres que estão com aquela garra de acordar cedo todos os dias e fazer o que precisa ser feito, aplicar as estratégias que precisa aplicar, fazer o planejamento que precisa fazer para alcançar os seus resultados. Outra que eu vejo que eu gosto é Inventando Ana. Também precisamos filtrar, né? Mas ela traz ali um olhar tão criativo e tão estratégico em relação, sobretudo, à imagem. É o rapport que a gente fala. Sim. Ali ela precisa implementar um negócio e ela vai alinhando a imagem dela de acordo com os objetivos, de acordo com o perfil das pessoas com os quais ela precisa ter uma conexão forte para fazer o seu negócio dar certo. Então, ela alinha cor de cabelo, ela alinha estilo de roupa. E é isso que a mulherada precisa entender. Nós precisamos ser estratégicas. Sim. Nós precisamos alinhar nossa mentalidade, como eu falei, aos nossos objetivos. Então, se for preciso mexer no cabelo, mexa sem medo. Desapegue. Se for preciso mexer na imagem, mexa. Porque nós queremos fazer os nossos negócios darem certo. Né? E arquétipo é isso. Arquétipo não é você inventar uma personagem e trazer porque ela é bonita, né? O pessoal fala muito do arquétipo da governante, que ela é o símbolo de poder, de elegância e que ela vende mais. Mas não é isso, é você trazer o que já existe em você. Sim. No caso de Verinha, por exemplo, a gente fez o teste, confirmamos que é amante, criativa e cuidadora, que já é o que representa tanto o negócio dela. Né? Que é outra coisa que eu falo, quando a mulher já está muito alinhada ao propósito do negócio dela, os arquétipos da personalidade batem exatamente com tudo que o negócio precisa. A gente não precisa inventar nada, é só dar evidência, né, externar o que ela já tem ali, de forma bem estratégica e de forma intencional. E como que é feito esse acompanhamento, Ângela, com o seu cliente? Qual que é o processo, a jornada que ele leva para
ter esse acompanhamento com você? Então, essa mentoria de estruturação e implementação do manual de posicionamento é uma mentoria curta, porque eu gosto do negócio direto ao ponto. Eu sou das exatas, né? Eu sou agrônoma, então tudo meu é 2 mais 2 é 4, tudo é assim, sabe? Direto ao ponto, exato. Então, a gente construiu um método que a gente implementa durante 60 dias. E aí, todas as semanas, a gente tem encontro, tem ferramentas. O pessoal fica doido ali trabalhando intensivamente, mas a gente consegue implementar em 60 dias. Porque eu falo assim, a gente quer resultado para ontem. Isso. Todos nós queremos resultados para ontem. Então, não adianta eu propor uma mentoria de 6 meses, 1 ano. Eu quero a coisa rápida. Depois, se ela quiser continuar com o meu acompanhamento, ela vai renovando. Mas em 60 dias, a gente tem aquela transformação que a gente viu ali com Verinha, no perfil, na postura dela, porque elas têm ferramenta para isso, elas recebem ferramentas para isso. Uau. É. E me conta uma coisa, como que você se mantém atualizada com a tendência no marketing digital? Eu busco sempre sentar às melhores mesas. Não é por acaso que eu estou aqui com vocês. Gratidão. Não é por acaso que eu tenho como mentora Clara do Vale, que é a maior referência de posicionamento high ticket da América Latina. Ela é do Rio Grande do Norte e eu me conectei com ela quando eu fui escrever esse livro, que é um projeto, né? Eu vou aproveitar e já falar sobre ele. É um projeto da Dani Bacelar, que é de Salvador. Ela é minha colega da mentoria de palestra, que eu também já sentei à mesa de Tatiana De Angela, que é a maior referência em formação de palestrantes do Brasil. Ela tem um método palestrante memorável. E a conexão com Dani Bacelar foi através da Tatiana De Angela e indicação também da minha amiga Neia Bastos, que também é uma mentoranda, e a gente também fez uma transformação no perfil dela. Ela é mentora e palestrante. E ali, eu estudando para escrever o capítulo, né, desse livro, que é Como Construir uma Marca Magnética, eu fui buscar fontes, né, para me inspirar, para estudar, né, buscar conhecimento para trazer profundidade no meu capítulo. E aí, Clara do Vale chegou até mim e eu me encantei com o posicionamento dela. E aí eu comprei o curso, estudei e tô com ela até hoje, né? Tô na mentoria também. E eu falo que é uma pessoa que eu quero ter sempre por perto, que ela está sempre inovando, sempre se atualizando e sempre trazendo novidades para a gente. Nós precisamos sentar às mesas das pessoas que também trazem possibilidade de crescimento para nós. Pessoas que estão mais adiante, né, do que nós. Mas isso não é confortável, sabe? Eu costumo dizer que não é confortável para quem não está aberta e não está pronta para isso. Porque estar perto de pessoas que estão à frente de nós gera um certo desconforto. Você fica pensando assim, nossa, eu tô para trás, eu preciso melhorar demais, porque olha onde eles estão. Mas é assim que a gente cresce. É verdade. Porque estar junto com pessoas que estão abaixo de nós é muito confortável. Você se sente, nossa, olha onde eu estou. Ela está lá atrás. Alimenta o ego, né? Exato, alimenta o ego, mas não nos faz crescer. Exatamente. Não nos faz crescer. Então, é uma recomendação que eu dou, inclusive, para as minhas mentorandas. Busquem sentar às melhores mesas, porque é assim que a gente cresce. Busquem expandir o olhar, né? Esteja junto com pessoas novas, pessoas que estão com os mesmos objetivos que você e com um olhar de águia, de leoa, assim como você. É assim que a gente cresce. Uau. A nossa audiência adora uma história, Ângela. E ela gosta de conhecer a trajetória lá do início. Quem é a Ângela no início? Quem é a Ângela atualmente? E como que ela lida com empreendedorismo em família? Conta um pouquinho sobre isso. Ai, minha história é longa, mas eu vou contar sim, porque eu tenho muito orgulho dela. E eu não seria nada hoje se não fosse essa minha trajetória, né? E não só da Ângela empresária, a Ângela mulher de negócios, mas a Ângela filha, mãe, né? A Ângela filha do Tony Redondo e da Ana Maria, né? Da Aninha. E eu falo, como eu já comecei a falar atrás sobre a minha trajetória difícil, foi realmente muito difícil. A gente é uma família grande, uma família de 8 filhos, 7 mulheres e um homem. Tem mais um irmão que é filho só do meu pai, então nós somos 9, né? Uma família grandiosa. E a gente morava numa residência muito simples, né? De adobe, e aquela dificuldade, 2 quartos só para esse tanto de gente, e aquela dificuldade. E meu pai sempre falava, estude para você melhorar de vida.
E a gente não tinha condições nem de comprar caderno, né? Meu pai é agricultor familiar, muito trabalhador, mas aquele contexto ali não era muito favorável para ter uma renda, por exemplo, mensal entrando todo mês, porque a gente não tinha. A gente comia o que colhia dos plantios ali que ele fazia. E a gente catava piqui. Desde os 7 anos de idade a gente catava piqui para comprar os nossos materiais escolares. E com muita dificuldade nós fomos estudando, era preciso caminhar mais de 2 horas, né, passando em barroca, em rios, um sol a pino, para conseguir chegar até a escola. Mas todos nós, eu e meus irmãos, trilhamos essa trajetória e conseguimos estudar. Estudamos o fundamental, o ensino médio. Finalizando essa trajetória, eu fui morar em Montes Claros para estudar, porque meu sonho era sempre fazer uma graduação, né? E na minha região eu fui a primeira a fazer uma graduação. E aí eu fui para Montes Claros, fui trabalhar de empregada doméstica para a Dona Yolanda Pereira. Marta, inclusive, hoje faz parte da minha equipe, que é filha dela. E a gente sempre dialoga muito sobre isso. E ela tem uma admiração muito grande pela minha trajetória. E eu tenho uma gratidão muito grande por ela. Vou até falar para ficar registrado aqui. Porque quando eu fui morar na casa de Dona Yolanda para trabalhar, Dona Yolanda não queria aceitar porque eu queria estudar. E ela queria alguém que não estudasse para dedicar 100% ao trabalho. Mas em Marta conversando ali, ela me aceitou. E foi morando ali na casa de Dona Yolanda e fazendo pré-vestibular. Com o dinheiro que eu ganhava, né? Trabalhando de empregada, eu pagava o pré-vestibular. Que eu passei na maior Universidade Estadual de Minas Gerais, que é a Unimontes. Lá para a nossa região era mais concorrida. E na época todo mundo falava assim, nossa, deixa de ser louca, você não vai passar. Lá só passa filhinho de papai que estudou a vida toda em colégio particular. Mas eu acreditava muito que eu realizaria esse sonho e realizei. Então, cursei graduação na Unimontes. Assim que eu comecei a cursar a graduação, eu descobri que eu estava grávida. Olha. Aí foi mais um ponto de muita dificuldade para mim. Mas eu ganhei uma força surreal ali que eu não sei nem de onde veio. Talvez por eu ter começado a enfrentar também um relacionamento muito difícil, de ser traída, um relacionamento abusivo. E eu ficava ali porque eu achava que seguindo sozinha com meu filho eu não daria conta. Então eu ganhei uma força que eu pensava assim, eu preciso estudar. Porque agora, mais do que nunca, eu preciso estudar para eu conseguir entrar no mercado de trabalho. Porque se tem uma coisa que eu defendo, é o poder que a educação tem para fazer com que a gente acesse lugares antes inimagináveis. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, eu comecei a trabalhar na rede estadual como professora e logo em seguida, né, meu filho nasceu. E aí as coisas foram melhorando. De fato, aquele melhorar de vida que meu pai falava, que era com a educação que a gente ia conquistar, eu conquistei. E aí eu fiquei pouco tempo nesse relacionamento abusivo, saí fora, né? Consegui ganhar forças para sair fora e seguir a minha vida. E aí, terminando a graduação, né? Eu comecei a trabalhar na educação, depois eu saí da Unimontes e fui para a UFMG por transferência, porque a Unimontes funcionava em Janaúba e eu precisava de ir para Montes Claros, mais perto da minha família, porque meu filho ia ficar com minha mãe cuidando para mim. E aí eu terminei a graduação na UFMG, em Montes Claros. Terminando a graduação, eu montei uma loja de produtos agropecuários, né? Já empreendi no offline também. Continuei trabalhando na educação, mas com a loja. Ficamos pouco tempo, porque a região não era tão favorável, cidade pequena, a gente acabou fechando, e eu fiquei só com a prestação de serviço. Mas as coisas foram acontecendo, né? E eu falo que há coisas difíceis que acontecem com a gente, que a gente não entende o porquê. Mas mais na frente vem a resposta. Na época do relacionamento abusivo, eu ouvi até que eu deveria arrumar outro homem para já levar meu filho de brinde. Quando foi em 2015, eu encontrei meu marido, que é Moisés, que estava comigo ontem. E, de fato, ele pegou meu filho como um brinde, porque ele é um apaixonado por Luiz Eduardo, e Luiz Eduardo tem ele como uma grande referência de homem. E aí eu entendi por que eu passei por aquela dificuldade lá atrás, num relacionamento. É porque, de fato, estava mais à frente quem me merecia, né? Quem estava à altura dos meus objetivos, que a gente tem tudo muito bem alinhado. E depois a gente foi embora para Diamantina, aí eu entrei no mestrado, comecei a trabalhar também como servidora do Instituto, e terminando o meu período ali como coordenadora de uma pós-graduação, eu passei no doutorado. E aí, passando no doutorado, veio o digital. Então, juntei essa minha trajetória educacional toda, a minha paixão por empreendedorismo feminino, né, pela pauta protagonismo feminino. E tá aí, toda essa minha trajetória resumidinha, né, mas é isso. E
aprofundando sobre isso, Ângela, por isso que vem a paixão do empreendedorismo da mulher no agro, né? Uhum. Porque tem tudo a ver com a sua raiz, tudo a ver com a sua história. Exato. Então, assim, eu falo que as pessoas ela têm autoridade de poder passar para outra pessoa quando ela vence isso. Então, você sabe exatamente qual que é a dor dessa mulher da agro, sabe como que ela faz para alcançar o objetivo dela. E eu queria que você desse uma palhinha falando quanto que você recebe de uma mentoria hoje para fazer com que ela fale assim, nossa, eu quero me inspirar nessa mulher poderosa. Então, minhas mentorias hoje, elas são todas acima de R$5.000. Essa mentoria de 60 dias, ela é 5 mil. Então, se ela quiser, por exemplo, para 4 meses, é 10 mil e assim sucessivamente. Então, eu falo que a minha realização de estar no digital é, sobretudo, por essa valorização que a gente tem, que nenhum outro, nem CLT, nem o serviço público nos dá. Então, é por isso que eu falo para as mulheres, porque a mulher inserir para trabalhar no agro é muito difícil. Eu tenho vários colegas que estão desempregados, porque ainda há uma predominância do homem à frente dos cargos que também nos caberiam, mas acaba sendo mais difícil para a gente não pode deixar de reconhecer isso. Há cargos que a gente sabe que dentro do agro, eles vão sempre preferir os homens. Então, tem muitas colegas que estão desempregadas e a minha chamada é sobretudo por isso. Porque no digital elas têm condições de vender o seu conhecimento, se posicionar, ou seja, para vender seus produtos, né? Vamos supor que ela tem uma loja agropecuária, assim como eu tinha, vem usar o digital para divulgar esses produtos e vender mais e ser mais valorizada. Porque no digital a gente consegue vender pelo preço justo do que a gente oferece, os nossos produtos, as nossas mentorias, os nossos infoprodutos. Então, quer reconhecimento, quer bom faturamento, venha para o digital, né? E venha para a minha mentoria, para posicionar, para construir mix de produtos e para ter a estratégia de vendas que melhor funciona. Fabiana, essa mulher, ela é polêmica. Ai, sou, viu? Eu tô adorando. Eu sou polêmica. Acompanhar o Instagram dela, o quanto que ela traz assuntos rápidos, de curtos vídeos, mas com riqueza de profundidade. E ela foi impactada, e eu quero que você fale sobre isso, Ângela, sobre uma frase do Thales, falando assim, Deus me livre, né? Casar com uma CEO. Deus me livre de casar com uma CEO. Ai, gente. Foi uma fala que causou muita polêmica. Muitas pessoas me mandaram mensagem querendo que eu me posicionasse sobre. Mas eu nem falei nada sobre, porque eu acho que ele não disse mentira. A única parte da fala dele que me desagradou foi quando ele falou assim, eu só conheço 2, né? Deus me livre de casar com a mulher CEO, porque ela vai deixar em segundo plano o marido, o filho, a casa. E aí depois ele fala assim, eu só conheço 2 mulheres CEOs. Gente, tantas mulheres CEOs que estão aí, né, fazendo com excelência a sua função, ou o ciclo de amizades dele está muito pequeno, né, o ciclo de negócio está muito pequeno, ou ele quis realmente diminuir nós que estamos também nessa função. Mas o que ele falou em relação a deixar marido, filho, casa em segundo plano, ou terceiro ou quarto, ele não disse mentira, porque quem está no empreendedorismo sabe que isso acontece. Sabe que em inúmeras situações a gente vai trabalhar mais de 8 horas. Tem vezes que eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã e vou terminar às 10 horas da noite. É uma realidade nua e crua, gente. Que quem tá aí à frente dos negócios e que quer fazer o negócio dar certo, sabe que é uma verdade. Então, às vezes a gente deixa mesmo o marido para segundo plano, o filho, a casa, a gente deixa, às vezes é preciso. Às vezes tem uma coisa que exige tanto de você naquele dia que por mais que você tenha uma equipe, não dá para você delegar. Só que o que compensa mais na frente você poder se dar o luxo, né, você sendo CEO, você se dá o luxo de poder tirar uma semana de folga e viajar com sua família, você poder possibilitar sua família viver coisas que, se você não tivesse à frente do seu negócio e não tivesse com esse negócio dando certo, não iria acontecer. Minha menina, por exemplo, todas as vezes que a gente vem aqui, ela quer ficar hospedada no Dairel, porque ela ama. Então, a gente paga o preço que tiver cobrando lá porque ela quer. E a gente pode fazer isso por ela.
Então, a gente viajou para Lisboa. Nós fomos, eu, meu marido e ela. Foram sacrifícios que eu fiz lá atrás que me oportunizou poder possibilitar isso para eles. Eu fui palestrar no evento, eu podia muito bem ter ido sozinha, mas eu fiz questão de levá-los. Então, para mim não existe nenhuma mentira na fala dele. Vários colegas manifestaram com raiva. Falei, gente, só não está vivendo essa realidade quem está brincando de empreender. Porque quem está empreendendo de verdade sabe que a realidade é dura. Sabe que não é fácil. Porque empreender nesse país não é fácil. Não é fácil. É uma realidade que eu gosto de deixar na mesa, sabe, para as minhas mentorandas. Gente, não é fácil, não. Não vem para cá achando que você vai ganhar dinheiro milagroso, porque não vai. Inclusive, o meu posicionamento com o arquétipo da governante, que é um arquétipo muito forte meu, é sobretudo para filtrar, para deixar claro para essas mulheres. Olha, se você não está entendendo que a realidade é essa, nem venha. Porque eu não faço questão de vender para você. E é saber também, né, a posição também dos maridos também, apoiar, né? Crucial. Igual eu falo sempre, eu falo assim, olha, eu né, trabalhei CLT, tive empresas, né? E a Poli sempre, né, teve ali comigo regozijando nos momentos bons. Aí você veja assim, se ela tiver uma empresa e ela se destacar e tiver aquela empresa e tiver ganhando, eu não vou aproveitar junto com ela. Por quê? Todo mundo! Porque se então, na época ela me usufruiu bastante, por que eu não posso usufruir também? Sim. Então, é uma mentalidade que muitas vezes os homens tendem a achar assim, mas, né? Mas é igual, talvez, né? Igual a fala do caso, né? Porque o que acontece? É porque muitas vezes, a mulher, né, assim, acontece algumas vezes, né? A mulher, né, começar a sobressair, e aí acaba esquecendo daquele lado. Sim. Acaba deixando um pouco de lado e acaba, né? Então, assim, talvez, né, igual pelo ciclo de amizade dele, realmente ele teve ali, né? Sim. Com pessoas assim. Mas eu falo porque eu, a Poliana, nós somos aqui um exemplo de casal empreendedor que dá muito certo, que vive junto, passo com ela 24 horas por dia. Se eu pudesse, eu passava, era 40. Adoro. Se o dia tivesse 48, se o dia tivesse 365, eu tava ali, do lado dela. Por quê? Porque é muito bom empreender junto com ela. É perfeito, é bom demais. Eu falo, muitas têm me perguntado isso, né? E falado também. Ângela, como é que você faz para conseguir conciliar? Como é que você faz para conseguir levar sua família em todo lugar que você vai? A gente vai faturar. Tem que colocar a meta de faturamento, colocar todas essas despesas no orçamento. E algumas têm me falado, nossa, eu adoraria que meu marido estivesse junto comigo. E meu marido não acredita no que eu faço. Eu falei assim, mostre resultados. Isso. Nada fala melhor. É fundamental. Isso aí que você falou é uma coisa tão importante, só dando uma coisa aqui. Porque o que acontece? Igual eu vejo, existem muitas comunidades como a Conexão Civil. Uhum. E aí o que acaba acontecendo? As mulheres vão nessas comunidades, vão na comunidade, tal, tudo. Mas aí, quando o marido chega e fala assim, ok, o que você tá vendo lá? Tá, o que você vendeu? O que você fez? Qual o seu faturamento? Não tem. Ou muitas vezes acontece o quê? Da mulher até mesmo vender, e aí o que ela faz? Né? Tem aquele negócio, mas isso não é da mulher, é aquele negócio de lá de trás, né? Sim. Que as pessoas falam assim, não, esconde o dinheirinho ali, não mostra pro seu marido cultural, não. Né? Uma guarda, coisa cultural. Coisa cultural, guarda, sabe? E aí quando o marido vai perguntar, mas o que você tá fazendo que não tem resultado? Por quê? Porque o marido tá ali. Eu vou dar um exemplo, se a Poliana sai pra uma comunidade, eu tô ali olhando as crianças para ela, eu tô ali ajudando ela nesse momento. E aí ela não tá trazendo resultado, e eu tô vendo lá a Poliana, e muitas vezes nessa comunidade, Poliana, né, assim, né, as pessoas estão lá tomando champanhe, estão lá tomando, né, vibrando. E eu tô assim, tá no bem bom lá, e eu aqui olhando. Né? Eu tenho que usufruir disso, né? Também. O marido vai ficar chateado mesmo. Exatamente. Ele vai ficar. Vai ficar. Né? E é importante a gente falar sobre isso, Ângela, porque por ser nosso público mulheres, e elas não compreendem esse lado. Já chegou, né? Uhum. Nós trabalhamos muito... durante 13 anos de agência de publicidade, a gente já viu muito empresas familiares. Uhum. Onde que o homem está brigando com a mulher e o funcionário não entende. Eu vou agradar quem? A mulher ou o homem, né? Sim. E aí acaba perpetuando para a família também. Sim. Ele chega estressado em casa, vai descontar, né? Sim. Vira uma cascata. Vira uma cascata. E é bom a gente trazer esse assunto, e é fundamental, porque às vezes a gente só olha para um lado.
e não enxerga o outro lado, Sim, né? sim. E quando a gente fala sobre a relação da mulher dentro do negócio, de ser CEO, estar à frente, é importante compreender o todo. Exatamente. Porque o homem, ele, querendo ou não, né, Fabiano? Ele viveu uma cultura de que ele está Sim. ali, né? Tem Ele- que trazer provisão para casa. É porque exato. que é aquela cultura que fala assim com o homem assim, desde pequeno. Ei, você tem que ser o provedor. Provedor. Você tem que fazer É. isso. Você tem que... Então, assim, ele não sabe lidar de uma forma diferente. Né? Chega a ser um baque para ele. Então, se existe uma transição de mentalidade, ele também precisa de compreender. Teve uma situação que a gente vivenciou com o nosso cliente, que eles separaram de empresa. Ela foi empreender em outra empresa e deixou o marido ali. E aí ela falou assim, meu marido não quer me apoiar. Aí eu falei assim, mas você já parou para pensar que você praticamente abandonou ele na outra empresa? Aí eu falei, nunca parei É para importante pensar. ter esse olhar. É Então, importante. olhar para o outro, ter essa empatia, né, de entender como... E eu falo fundamental, quem empreende em casal, gente, por favor, tenha diálogo. Tem que ter. Aprenda a comunicar, aprenda É a o criar principal. acordos, né? Exatamente. Acordos são fundamentais para que, você olha, eu vou empreender durante essa semana, vou estar lá 24 horas por conta, para que ali a gente venha usufruir de uma exato. viagem. Deixar claro, né? Sim. Agora, se a pessoa simplesmente fala assim, eu vou empreender, e não explica o processo, que existe um processo, que existe um momento de você ter um momento de network, um momento de interação com o cliente, e não explicar o porquê disso, a outra parte vai assim, ele tá me deixando de lado. Exatamente. Tem que envolver. Tem que envolver. Primeira equipe do nosso negócio é a nossa família. Então, envolva o marido, mostre resultados, faça ele perceber que tá vantajoso para ele também. E tire tempo para usufruir disso. Né? Eu falo que investir em expansão, em viagens com a sua família, é um dos melhores negócios que a gente pode fazer. A minha mentora fala isso, é expansão de consciência. Isso. Eu fui palestrar em Lisboa, eu vim de lá outra pessoa. Eu vim de lá com um nível de expansão, parecendo que eu tinha andado assim 10 anos para frente, ou mais. E aí eu vim conversando com o Moisés, eu falei assim, nossa, eu preciso melhorar um tanto de coisa no meu negócio, que agora eu sinto que eu tô, né, o meu nível é outro. Eu elevei de patamar. Porque a expansão de consciência é muito importante. Você passa a perceber coisas, a ter ideias que antes estavam na sua cara e você não percebia porque a sua consciência não havia expandido o suficiente. Então é muito importante isso. Coloque o marido junto, atribua atividades para ele também. Moisés, quando eu comecei, não fazia nada, porque ele não tinha nem o que fazer. Aí, a partir do momento que eu fui me organizando, eu fui delegando funções para ele. Hoje, toda a parte de e-mail marketing é ele que faz para mim. Uau! Eu não faço nada. Então, eu só coloco as campanhas para rodar, eu mando as copies para ele, e eu vou atualizando a lista de leads, né? Pegando as plataformas e mandando para ele, ou então ele mesmo pega. Aí ele manda o e-mail, só chega um e-mail lá para mim também. Então, ele já faz essa função. Envolver, né? Envolver. Nós precisamos envolver, dar atribuições para eles também. Porque às vezes a gente tem muita síndrome da heroína, sabe? A gente quer muito abraçar tudo, fazer tudo. E esse é um grande erro. E uma coisa que você tá falando sobre síndrome da heroína, uma coisa que dá uma dica até pro público, que a Polly faz muito bem, eu era uma pessoa que eu não era muito de ler a Bíblia. E aí, o que a Polly fez? Eu lembro uma vez que eu tava assistindo uma série e eu tava tentando achar uma série legal e não encontrava. E aí a Polly passou com a Bíblia dela por mim e foi lá pra sala. Eu tava no quarto, foi lá pra sala. Quando ela, de repente, ela tá lá assim, nó! Uau! Meu Deus! Eu não acredito. Eu falei, poxa, mas a Bíblia da série, a série da Bíblia dela tá melhor do que a minha aqui. Deixa eu ver. O que tá acontecendo aí? Chega aí que eu vou te contar um babado aqui de Davi. E aí, sabe? Então aí eu comecei a ouvir isso, a entender isso, sabe? Então, assim, são estratégias. Igual, por exemplo, quando ela Polly ia muito a outras comunidades, a Polly chegava pra mim e falava assim, amor, olha o tanto que eu vendi. Ela chegava e fazia assim, ó. Reunião.
Vamos fazer uma reunião. Eu aprendi isso, isso. Ela me envolvia nas comunidades. Mesmo sendo as comunidades de mulher, mas ela me envolvia. Então acabava que eu virava e falava assim, gente, eu preciso aprender também. Eu preciso buscar isso também. Eu vou... Se a reunião é para as mulheres, eu não posso... Ela vai e me traz o feedback, entendeu? Sim. Então, assim, eu cresci muito com isso também. Sim. Então, são estratégias também, né? Você falou nesse ponto aí, eu preciso falar sobre isso. Que nesse livro também, outro pilar que eu falo sobre como sendo crucial para nós construirmos a marca magnética é exatamente o alinhamento do corpo espiritual. Uau! Eu falo do corpo emocional, espiritual, físico e emocional. Eu falo porque quando eu tinha uma visão mais socialista, mais feminista, eu era inclusive uma crítica da Bíblia. E aí eu entendi que eu precisava parar, porque eu sou católica. E eu fui criada com valores bíblicos. Então eu estava indo contra uma coisa que faz parte de mim. Eu não sou uma religiosa fanática que está dentro da igreja o tempo inteiro, mas hoje o meu olhar em relação à Bíblia é muito diferente. Sim. E parece que eu estou vivendo agora uma fase que é algo me chamando, sabe? Para aproximar mais. Porque meu filho também, o tempo inteiro, tempos atrás, ele falava que não acreditava na Bíblia, que era ateu. E realmente ele não ia na igreja, quando ia era porque a gente levava. E eu também não forcei. Falei assim, que eu queria que meus meninos conhecessem as diversas religiões, embora eles também sejam batizados na Igreja Católica. Eu queria que eles conhecessem as diversas religiões para escolher aqueles, né, que eles querem seguir. E agora estou vendo meu menino fazer essa escolha. Tá fazendo, inclusive, estudo bíblico. Uau! É emocionante. É emocionante. Eu falei assim, foi uma alegria imensa, porque este olhar que eu passei, especial que eu passei a ter em relação à Bíblia, após entender a importância desse alinhamento do corpo espiritual, hoje eu estou vendo meu filho praticar. Então está sendo muito gratificante para mim, muito feliz. Eu não falei isso diretamente para ele ainda, né? Mas eu vou falar. Ele comprou uma Bíblia maravilhosa, que até eu fiquei querendo uma, de tão linda que é. Ele está fazendo um estudo junto com o pastor, não está atendendo para a Igreja Católica. Mas para mim tá ótimo, é uma escolha dele, e se ele quer a evangélica, ele vai seguir. Ele tá fazendo estudo bíblico e tem pretensão, inclusive, acho que já de se batizar. Então, esse valor é importante. É importante, sim. É importante. É muito importante. E assim, é para a nossa paz de espírito, é para a gente ter esse equilíbrio, porque não adianta a gente querer levar adiante os negócios se nós não tivermos. Como eu falei, missão de alma, saber o que nós viemos fazer nesse mundo. Quais são os nossos talentos? Nós estamos aqui só para passar o tempo ou para deixar o nosso legado, para deixar uma história? E é tão legal que, igual uma vez, né, uma pessoa virou para mim e falou assim, nossa, minha vida tá assim, como que eu faço, né, tal. E tem provérbios, provérbios, você lê um capítulo por dia, você lê ali em 30 dias. Provérbio vai te dar muito insight, vai te dar muita sabedoria. Eu leio muito provérbios porque eu sei que ali você vai encontrar muitas respostas, muitas vezes você está procurando. Então, lê provérbios, é uma dica. Muito bom, muito bom. Então... E eu falo que a gente está vivendo um momento de espiritualidade. Porque placa de igreja, assim, não significa absolutamente nada. Religião é verdade. Não tem eficaz. Sim. Mas quando você aprofunda em algo maior que nós mesmos, as coisas mudam. E a conexão, Ângela, ela é justamente isso, pegar esses pilares, espiritual, profissional e principalmente poder envolver a família. Perfeito. Porque muitas pessoas, o mundo já está separando, né? Pessoas de pessoas. Sim. Nós temos que ter um olhar humanizado. Entender que o outro é humano, sim, né? Tem os erros, tem as suas falhas, mas também tem as suas virtudes, né? Tem as partes boas. Sim. Que a gente tem que saber aproveitar. Exatamente. Né? E desfrutar de tudo. Exatamente. E chegando ao final desse podcast maravilhoso, gostoso demais. Foi bom demais, bate-papo. Nossa Senhora. Eu quero que você deixe uma frase para a nossa audiência. Se você pudesse falar para o mundo, o que você falaria para ele? Se conheça, faça um mergulho interior, se conheça e traga a sua essência para o seu negócio.
porque eu falo que nós estamos vendo, inclusive nesse livro eu também falo de autenticidade, que é isso, é você se autoconhecer, trazer sua autenticidade, trazer sua essência, porque foi isso que me fez virar o jogo. Quando eu falo da estratégia dos arquétipos, eu percebi que eu já estava trabalhando a estratégia quando eu comecei a entender que eu precisava ser eu mesma. E aí eu fui fazer o teste, eu falei assim, o meu forte é a governante. Então é a governante que eu tenho que trazer, a da excelência, a do rigor. Quando eu parei de querer confrontar padrões, quando eu parei de querer trazer a feminista rebelde, a socialista, quando eu parei com isso, aí meu jogo virou. Aí eu falei, eu estava vivendo um conflito comigo mesma por defender uma bandeira que não era a minha essência. Então, é trazer a sua essência para o seu negócio, trazer seus valores, trazer suas verdades e transformar o outro. Ter esse compromisso de transformar o outro. Porque o que mais nos faz vender é quando você faz o outro ter resultado. Minha mentora fala, quer resultado? Faça o outro ter resultado também. Isso mesmo. Uau. É. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Você realmente tem trago inspiração para nós, tá? De verdade. E eu quero que você deixe aí o seu Instagram, como que acha a Ângela Santos. Sim. Mas deixa eu falar, você tem que treinar o Moisés para ele trazer os arquétipos pros homens. Isso é uma Pode deixar, já vou treiná-lo. Porque aí vou ministrar a mentoria para ele, né? Posicionando arquétipos exclusivos para os homens. Perfeito. Mais um produto para o meu negócio. Muito bom. Então, meu Instagram é Ângela Santos, né? Ângela Santos Arquétipos. Quem quiser, inclusive, fazer o teste, pode ir lá. Todas as semanas a gente reserva vagas gratuitas, né? Eu falo que com a gente não tem miséria. A gente compartilha material gratuito, material transformador. A gente faz o teste enquanto algumas pessoas cobram, a gente faz o teste. Porque o nosso objetivo não é vender esses produtinhos baratos, né? Já vou deixar claro aqui. A gente vende as nossas mentorias com processos completos para a transformação do seu negócio e levar esse negócio para o próximo nível e, de fato, você consolidar um negócio digital lucrativo que fatura todas as semanas. Muito bem. Gratidão. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Fabiana.